Em relação ao Santos, eu venho dizendo aí há uns 10 dias, para mim o Santos cai, infelizmente. E eu tenho até uma questão sentimental com o Santos, que já expliquei muito aqui. Não torceria para que, não torço para que isso aconteça, mas para mim é algo quase que inevitável. O time vai se desmanchando, vai se desintegrando, jogadores atuando abaixo do que poderiam, e a tabela realmente é muitíssimo complicada até o final. E o Vitória, para complicar, reage, né? O Vitória, que já era tido por muitos como quase que um rebaixado, reage em um momento em que tudo poderia ter ficado pior, não fossem os 2 últimos jogos do Fortaleza, nos quais ele tomou um gol espírita lá na Vila e hoje cedeu um empate em cima da hora. É uma fragilidade muito grande a do Santos, né? Vendo do estádio é ainda mais impressionante, como o time vai sendo pressionado, vai sendo engolido e não consegue reagir no jogo. Não consegue igualar no físico, não consegue escapar em contra-ataque, não consegue fazer quase nada ao Santos. Eu tô com esse mesmo palpite do Piperno. Acho que a gente vai terminar de novo o Campeonato Brasileiro com o Santos sendo rebaixado para a 2ª divisão. Vamos falar já mais sobre isso, mas realmente é assustador, né? O primeiro tempo, principalmente, né? Ali parecia de fato que já era um time de Série A, o Palmeiras, jogando contra um time de Série B, o Santos, pelo tamanho, né, da superioridade. Situação dramática do Peixe, que neste momento está na zona do rebaixamento e tem uma tabela de jogos complicada demais. O Santos pega o Flamengo no Maracanã, depois de novo o Palmeiras na Vila Belmiro, Mirassol na Vila Belmiro, depois o Internacional no Beira-Rio. São os próximos jogos do Santos. Flamengo no Maracanã, Palmeiras na Vila, Mirassol na Vila e Inter no Beira-Rio. E aí depois, os 3 últimos jogos contra Sport, Juventude e Cruzeiro. Bruno Prado, é uma tabela de jogos muito indigesta e assim, o Santos não mostra um poder de reação nem em casa, né? Esse é o problema também. Perdeu para Vitória, empatou com Fortaleza. Não mostra-se um poder de reação, ao contrário do Vitória, que é o adversário nesse momento direto. O Vitória no Barradão conseguiu resultados expressivos, venceu o Bavi, venceu o Internacional, perdeu para o Corinthians, mas perdeu de uma forma ali lutando muito, né, até o fim. E outros resultados também importantes do Vitória no Barradão. No Barradão tem sido ali aquela oportunidade de salvação para a equipe do técnico Jair Ventura, Bruno. A situação do Santos é muito difícil. Também acho que a chance maior é de cair do que de permanecer. Pela tabela, sem dúvida, e pelo que o time está apresentando. E esses 2 jogos que você citou, Vitória e Fortaleza, esses 2 jogos na Vila Belmiro, se o Santos for rebaixado, esses 2 jogos aí serão, assim, uma marca, né? O Santos caiu ali. Claro que ainda pode salvar, mas agora ele vai ter que conseguir alguns resultados meio fora da curva. É que os outros também podem tropeçar. A briga ali é um aproveitamento baixo. Os outros também podem não fazer os seus resultados. Mas esses 2 jogos o Santos tinha que ter feito 6 pontos. No mínimo 4 ele tinha que ter feito. E contra o Fortaleza, ele esteve mais perto de perder o jogo do que de ganhar o jogo. Até o empate não ficou muito justo para o Fortaleza. O Fortaleza jogou melhor que o Santos. E contra o Vitória, ele perde. Ali, nesse jogo com o Vitória, o Santos coloca o Vitória de novo na briga, né? O Vitória, os 4 da zona de rebaixamento, agora o Vitória não está mais, só que teve um momento que Vitória, Fortaleza, Juventude, o Sport, esse aí já desde o início do campeonato, eles estavam mais distantes, que dava a impressão que seriam esses 4 mesmo os rebaixados. Esse jogo na Vila entre Santos e Vitória, o Santos coloca o Vitória no bolo, o Vitória ganha o Bavi, o Bavi acho que até foi antes do Santos, agora não me lembro, mas o Vitória ele vem de uma sequência, com exceção do jogo do Corinthians, no Barradão, em que o Corinthians tem um expulso e mesmo assim ganha lá. O Vitória ele ganha o Bavi e ganha esse jogo do Santos na Vila. O Bavi foi antes. Foi Bavi e depois o Santos. Essa vitória no Bavi já foi muito boa, ganha na Vila, tem o tropeço com o Corinthians e agora jogou em casa com o Internacional, conseguiu o resultado e vai ter um jogo em casa com o Botafogo no fim de semana. Enquanto o Santos vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Então, a tendência maior nesse fim de semana, se mudar a pontuação, se mudar a distância entre Vitória e Santos, é mais provável que o Vitória aumente a vantagem em relação ao Santos. Porque o jogo do Vitória
é um jogo mais acessível que o jogo do Santos. Não dá para cravar, o Vitória vai ganhar do Botafogo, ele pode tropeçar. Acho que a esperança do Santos vai muito aí, que os outros também tropeçam. Mas é muito mais fácil o Vitória ganhar do Botafogo no Barradão do que o Santos arrumar alguma coisa no Maracanã contra o Flamengo. Então a situação do Santos é muito complicada. O time, no comecinho do Vojvoda, chegou a ter alguma esperança de uma melhora, mas é muito aquilo da troca do técnico, que às vezes empolga no imediato, como está acontecendo agora com o Bragantino, com o Mancini, até o Vitória mesmo com o Jair. O Santos teve alguns jogos ali, teve o jogo com o Botafogo no Rio, que o time até joga bem, consegue um empate, tem o jogo com o Corinthians, que vence, jogando bem na Vila Belmiro, mas não é uma coisa consistente. Aí você vai lembrar que também foi lá em Fortaleza e tomou 3-0 do Ceará, fez um péssimo jogo, e esses 2 jogos especialmente na Vila Belmiro. Agora, o jogo de hoje foi o normal. Como se perder do Flamengo no domingo, é o normal também. Quem sabe consegue algum ponto contra o Palmeiras desfalcado na Vila, na data FIFA. Há uma esperança, mas ainda assim o favorito é o Palmeiras. Então, Vitória e Fortaleza, esses jogos aí são cruciais. Se o Santos realmente cair, esses jogos aí serão muito lembrados como os jogos que podem ter derrubado o Santos. E o Vitória, eu tava vendo aqui, depois daquele 8-0 pro Flamengo no Maracanã, no Barradão ele só perdeu para Corinthians e Fluminense. Ele ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Ceará, ganhou do Bahia, ganhou do Santos e ganhou do Internacional. E o Santos, o Vitória tem esse 8-0 e o Santos também tem o seu 6-0, né? Do Vasco, né? Aqui, né? No Morumbi. O Vitória tomou 8 do Flamengo lá no Maracanã. Flamengo, que é um dos times mais fortes da América do Sul. E o Santos tomou 6 do Vasco, jogando em São Paulo como mandante no Morumbi, né? Fábio Piperno, você disse aqui na abertura do programa, e eu quero relembrar esse momento sobre a situação do Santos, né? Na sua opinião, você acha que o Santos vai cair? É isso, né? Minha aposta de uns 10 dias para cá, desde o dia que o Santos perdeu para o Vitória. E a forma como o Santos achou o empate contra o Fortaleza foi um golpe de sorte, né? Enfim, um gol contra, a bola bate lá no zagueiro, cobra o goleiro, enfim. Então, ali realmente o Santos pipocou, porque era o momento do Santos. Se o Santos empata contra o Vitória, hoje o Santos teria 1 ponto a mais, o Vitória 2 pontos a menos. Quer dizer, não seria uma situação confortável, mas seria um Santos na frente e com um jogo a mais por fazer. Um jogo a mais contra um Palmeiras que vai ter um monte de desfalques. Então, aquele resultado foi muito grave. O Corinthians ainda quebrou o galho do Santos em parte, aí, porque o Corinthians foi em Salvador depois disso e derrotou o Vitória. Um jogo em que eu imaginava lá um empate, um jogo mais duro e tal, e o Corinthians ganhou o jogo. 1 a menos, Corinthians. Faz o gol com 10 jogadores. Exatamente. Então, o Corinthians deu um presentão pro Santos. E nem assim o Santos soube aí se segurar. Você olha o Santos, veja, não tem ainda não tem cara de time. É um bando. Até porque também, cada hora é um time diferente e muito diferente, né? São várias trocas aí de um jogo para o outro. Tá muito difícil para o Santos ganhar força de conjunto e não vai acontecer isso. O Santos agora, nessa reta final, vai ter que apelar lá para alguma individualidade. Eu acho até que tem alguns bons jogadores para de vez em quando fazer alguma coisa diferente e torcer, levantar a mão aí para ver se o Neymar consegue entregar alguma coisa. O Neymar, por exemplo, na vitória contra o Flamengo no primeiro turno, talvez tenha feito o grande jogo dele nesse Campeonato Brasileiro, e aquele foi o resultado mais improvável do Santos em toda essa trajetória. Então, o torcedor do Santos imagina que, por exemplo, ele entre lá contra o Palmeiras na Vila e faça alguma coisa parecida. Então, é confiar nisso, mas é confiar em quem hoje não é muito confiável, né? E não é nem por, enfim, negligência, falta de vontade dele, porque não consegue mesmo entregar. Então, fica muito difícil tentar enxergar da onde o Santos possa tirar força para escapar dessa. Eu fiz aqui uma conta rápida, mas são 8 jogos que o Santos não vence. A última vitória foi contra o São Paulo. Ele ganhou do Corinthians depois, tem uma vitória contra o Corinthians. Então tá aí. É verdade. Então, dos últimos 9 jogos, né, são 2 vitórias. Contra... Acho que o Santos com o Vojvoda só ganhou os clássicos, né? E contra o Cruzeiro, eu não me lembro quem era o técnico.
Já era ele. Já era ele. O Kleber cai depois do 6-0. Isso aí. O Cruzeiro foi o último jogo do primeiro turno. Porque daí ele vence o São Paulo e empata com... Não, foi o Kleber, desculpa, eu falei bobagem aqui. O Vasco é o primeiro jogo do retorno. Foi o Kleber no Mineirão contra o Cruzeiro. Então o Vojvoda acho que só ganhou os dois. Foi o Kleber, porque o jogo do Vasco é o seguinte, ele ganha do Cruzeiro no Mineirão, no jogo seguinte toma 6 do Vasco e cai o Kleber. Então quem ganhou do Cruzeiro ainda era o Kleber Xavier. Então é isso aí. Aí nesse recorte que eu citei, né, o Santos vence o São Paulo, depois empata com Bragantino e Grêmio, perde do Ceará, vence o Corinthians e depois disso derrota para Vitória, empate com Botafogo e Fortaleza e hoje perde pro Palmeiras. Raí Monteiro, a fase não é boa, a perspectiva não é boa e o Santos na zona do rebaixamento. Para você também, como o Piperno, o Bruno falou que tem mais chance de cair do que ficar, o Piperno falou que acha que vai cair. E você, Raí? Se a gente for fazer uma projeção, hoje a chance maior é de cair do que de permanecer na primeira divisão. Até ampliando um pouco esse recorte aí em relação ao que vocês estavam fazendo, o Santos ganhou 2 dos últimos 12 jogos. É muito pouco. E aí você tem que olhar o contexto desses jogos, né? Ganhou do São Paulo, que estava se preparando para jogar com a LDU, jogou com o time inteiro reserva na Vila, foi 1-0 para o Santos, jogou bem naquela ocasião. E ganhou do Corinthians, que fora de casa é um time muito frágil, né? O Corinthians tem vitórias fora de casa que acho que dá para contar nos dedos de uma mão, né? E as atuações como visitante do Corinthians geralmente são bem ruins também. Então até as vitórias que o Santos conseguiu nesse recorte de 12 jogos, elas têm um contexto aí específico, né? E que precisam ser lembrados nessa análise. É muito difícil a situação do Santos. Mas o campeonato do Santos não é esse que ele jogou hoje. Não é o que ele vai jogar no próximo domingo. Não é o que ele vai jogar na outra semana contra Palmeiras e Flamengo. O campeonato do Santos é contra o Vitória, só que ele perdeu pro Vitória em casa. O campeonato do Santos é contra o Fortaleza, só que ele empatou com o Fortaleza em casa. Aí realmente fica muito difícil projetar alguma reação, né? Quando você tem confrontos diretos que podem te afastar do Z4, que podem te fazer ter gordura em relação aqueles adversários que você enfrenta. Você perde jogando em casa e jogou muito mal. O jogo contra o Santos, o jogo contra o Vitória, até comentei aqui na Jovem Pan esse jogo, foi um jogo horroroso do Santos contra o Vitória. Pouquíssimas oportunidades de gol, 0 criação de jogadas. O jogo contra o Fortaleza, de novo, foi um jogo fraco também do Santos, reagiu ali na reta final, a partir do momento que entra o Neymar, o time se anima um pouco, né? Ele até participa no lance do gol, mas muito pouco, né? E aí é preciso olhar para o trabalho todo, não só o do Vojvoda, que é um trabalho ruim como o de outros, mas, e até acho que ele é o menos culpado de todos, mas da gestão, da diretoria, da montagem de um time que veio da segunda divisão, que precisava de muitos ajustes para essa temporada e que eles foram ruins em um primeiro momento. O Santos gastou uma fortuna para contratar o Rollheiser, que até acho bom jogador, mas não cabe nesse momento do Santos pelo que custa. Gastou uma fortuna para contratar o Tassiano, que hoje entrou no segundo tempo como centroavante na vaga do Lautaro Dias, mal tocou na bola. E aí no meio do ano tem que fazer vários ajustes, né? Aí traz Lautaro Dias, traz o Adonis Frias, vai contratando um monte de jogador. Zé Rafael demorou muito para se colocar em condição. O William Arão, que hoje jogou de zagueiro também, é uma incógnita, né? Chegou, demorou muito para jogar, teve ali rusgas internas. Aí quando joga também não rende aquilo que já rendeu um dia. Então assim, o elenco do Santos, ele tem vários problemas. Você vai olhando defesa, meio, ataque, tem vários problemas. E para mim, pouquíssimas soluções. Se você tirar o Brasão, que um jogo ou outro vai bem, hoje salvou o Santos de ser goleado, mas não salvou de perder. Então no frigir dos ovos adiantou muito pouco. Na frente, pouquíssimas soluções. O Lautaro Dias não vai, é um atacante que teve ali um brilho naquela final da Sul-Americana contra o São Paulo, mas depois disso nunca mais conseguiu atingir um nível ali razoável, né? Muitas vezes os times brasileiros também se apaixonam por alguns jogadores por um jogo. O Lautaro Dias foi lá e decidiu a final da Sul-Americana, ele fez um gol na verdade, né? Contra o São Paulo. E aí ele foi contratado pelo Cruzeiro com uma grande expectativa, não era um jogador jovem, muito distante disso, aliás. E aí o Cruzeiro contratou, agora repassou para o Santos, entre outros, né? Tem vários exemplos aí que dá para você citar no futebol brasileiro. Aí tem um menino, por exemplo, o Robinho Júnior, entrou aqui como titular hoje, tentou uma jogada ou outra, tudo mais, mas é muito pouco, ainda está muito pouco maduro, né? Para um momento como esse, de muita pressão, onde é muito difícil entrar em campo. Então, o Santos tem problemas demais e eu não enxergo soluções. Sinceramente, não enxergo soluções. Tem essa questão do Neymar aí para entrar em campo, mas como a gente fala muito aqui, é muito da hipótese, né? O Neymar pode contribuir, pode ser um diferencial, pode ajudar, mas a gente não sabe se vai ajudar de verdade. Até aqui não conseguiu.
A gente está no 11º mês do ano e ele não conseguiu ser um fator determinante para o Santos em nenhum momento da temporada, nos pouquíssimos, aliás, que ele esteve em campo. Então a perspectiva para o torcedor santista, ela é horripilante, assustadora. Se eu fosse torcedor do Santos, eu estaria desesperado nesse momento com a possibilidade do rebaixamento, que acho que é muito, muito grande. O Santos está muito perto de cair de novo para a Série B, Gui. E até puxando esse gancho que o Raí citou, Bruno, sobre o Neymar, né? Até o Vojvoda acabou de falar sobre isso na coletiva, eu vou ouvir aqui para trazer a aspa do Vojvoda, pegar aqui, ele falou sobre o Neymar, né? Foi perguntado, porque há uma expectativa de que o Neymar retorne contra o Flamengo no Maracanã no próximo domingo. O Santos vai se apegando no que aparecer. E o Neymar, nesse momento, pode ser essa esperança para o torcedor do Santos. Mesmo que, como o Raí falou, né, é um jogador que ainda não, nessa temporada pelo Santos, né, não conseguiu ajudar ainda, muitas lesões e tudo mais. Porém, querendo ou não, é um jogador que o torcedor vai se apegar, né, Bruno? Querendo ou não. O Santos, ele é uma das poucas esperanças aí de que em algum... Não com frequência, o Neymar não vai conseguir jogar bem com frequência, até pela condição dele atual. Mas em algum momento dele decidir um jogo, de ajudar, quase fez um gol de falta ali contra o Fortaleza. Assim, é de algum momento. É mais fácil esperar dele alguma coisa do que esperar do Lautaro Dias, do que esperar do Guilherme, o Tiquinho, que nem tá jogando no Santos, do Tassiano, do Neymar, que você pode esperar alguma coisa, né? Mas assim, vai ser uma coisa esporádica, talvez nessa reta final ele decida um jogo, 2 talvez, e isso pode em algum momento ser suficiente para não cair, não dá para saber, depende muito do que os outros vão fazer, mas seria importante para o Santos contar com ele nesses últimos jogos. E hoje achei que a decisão dele não jogar, ela foi correta, até prudente, porque o campeonato não é esse. O Neymar, o Neymar é um cara que precisa ter cuidados pela questão física dele, é um jogador que hoje tem uma fragilidade física, ele não fica à vontade de jogar no gramado sintético, e hoje era um jogo assim que se viesse um ponto, era lucro, não é hoje que o Santos ia resolver a vida dele, hoje era um jogo que meio que você pode descartar, e o de domingo é meio assim também, só que domingo é num gramado natural, então ele vai lá, vai tentar alguma coisa, mas não dá pra contar com nada no jogo de domingo. Esse é o problema, né? São 3 jogos... Porque eu acho que o Palmeiras também é favorito na Vila. Favorito. Mas esse aí eu acho que ainda dá pra sonhar com alguma coisa. Também acho. Mas o Palmeiras é favorito, sem dúvida. Mas o Palmeiras vai estar muito desfalcado, né? Um jogo em casa. Esse detalhe. Né? Pelo Flaco e o Vitor Roque já estão convocados, né? E ainda vai ter convocação do Paraguai, vai ter convocação do Uruguai. Palmeiras pode perder o Gomes, o Sosa, o Piquerez, o Emiliano Martínez, o Facundo, o Aníbal Moreira dessa vez não foi chamado pela Argentina. Então, esse jogo talvez consiga alguma coisa, mas claro, acho que mesmo desfalcado o Palmeiras, ele é favorito, mas o jogo de hoje, o jogo de domingo, não dá para esperar nada. Então, o Neymar pode ser uma esperança de 1 ou 2 jogos aí ele conseguir tirar algum coelho da cartola, mas é muito isso, esperar uma consistência, isso é muito difícil, até agora não teve e não é agora que dá para esperar isso, mas 1 ou 2 jogos, arrumar um ponto ou outro inesperado, é mais fácil com ele do que com outros jogadores do Santos. Por exemplo, pegar o Mirassol e o Cruzeiro na Vila. Esses são jogos para ele. O time desfalcado que o Palmeiras vai ter. Beleza. Agora, esquece o jogo do Maracanã. Assim, futebol não tem nada impossível e tal, mas se ele, por exemplo, jogar domingo, não é que no domingo o Santos vai ter a obrigação de arrumar algum resultado. O Santos vai ter a obrigação de fazer resultado desses jogos em casa. Ou então contra adversários não tão fortes. Contra o Flamengo, não vai ser o caso. Como, por exemplo, essa conta vale para o Vitória também, no dia que enfrentar o Palmeiras aqui em São Paulo. Vitória vai tentar fazer pontos em outros jogos. Contra o Palmeiras em São Paulo, é aquele tipo de jogo quando o professor abre lá o Excel, 3 pontos aqui, 1 aqui e 0 nesse. É isso aí. Raí Monteiro, quer fechar a conta sobre esse assunto Neymar? Você que abriu aí, né? Mas tem mais algum detalhe? Porque realmente, isso que o Piperno e o Bruno adiantaram pra gente, eu concordo bastante, né? É difícil você esperar muito do Neymar, mas talvez algum lampejo, algum jogo, como foi Santos e Flamengo na Vila Belmiro. O Neymar ele foi preparado, né? Ficou ali
o período da Copa do Mundo de Clubes se preparando para a volta. Todo mundo sabia que seria contra o Flamengo e naquela ocasião teve uma boa atuação. Então, algum jogo, dependendo, ele pode ter esse lampejo, mas ainda é pouco para pensar em escapar do rebaixamento apenas com o Neymar do momento, né, Raí? A média não é suficiente, né? A média do Neymar não é suficiente nesse Campeonato Brasileiro. Não será suficiente para salvar o Santos. Ele tem esse grande jogo que vocês citaram, é fato. Eu concordo com o Bruno. Se tem alguém que dá para esperar algo, é do Neymar. Dos outros, realmente não dá. Mas mesmo assim, é muito difícil esperar algo dele. Não porque ele não tenha qualidade ou coisa do tipo. Não é esse o ponto. É porque ele não consegue se colocar em condição de jogo. É essa a questão principal, a questão que tanto bate na tecla o Ancelotti. A gente conversava no pré-jogo aqui essa questão, né? Não, porque o Neymar talvez se prepare ano que vem pensando Copa do Mundo. Esqueçam, essa conversa hoje não existe. Neymar, seleção brasileira, Copa do Mundo. Hoje ela não existe. Pode ser que no ano que vem, se ele melhorar muito, se ele começar a jogar, se colocar em condição, pode ser que ela exista. Hoje ela não existe. E isso é muito ruim pro Santos também, né? Porque ele bem em forma, jogando e com a perspectiva de jogar a Copa do Mundo, de voltar à seleção, ele se coloca à disposição para jogar no Santos, para ajudar também. Então eu acho muito difícil, né, esperar algo do Neymar, embora ele seja o único aí que possa remar esse barco em uma outra direção. E um outro detalhe que eu estava até confirmando aqui, em relação a esse jogo da outra semana, né, o clássico entre Palmeiras e Santos na Vila, também há uma história recente de freguesia imensa do Santos na sua casa contra o Palmeiras. Dos últimos 10 jogos que eles fizeram com o Santos como mandante, o Santos ganhou 3 apenas. Muito pouco. Isso demonstra a dificuldade que o Santos tem tido em enfrentar o Palmeiras. E vai ser de novo assim na semana que vem. Mesmo com o Palmeiras muito desfalcado, sem o Flaco Lopes, sem o Vitor Roque, vai ser um time com totais condições de ir à Vila Belmiro e ganhar o jogo. Muito bem, esse Santos que tem, né, o Neymar ali como essa possível esperança para a temporada, para tentar, né, escapar do rebaixamento, porém, como nós citamos aqui, bem difícil, né? Eu até peguei aqui a sequência também do Vitória, né, que é o adversário direto nessa briga com o Santos. Os jogos do Vitória, pega o Botafogo no domingo, no Barradão, Bragantino fora, Palmeiras fora, Sport fora, aí depois fecha com Mirassol e São Paulo em casa. Teve uma inversão, né, Piper, no Bruno, na tabela de jogos, e por isso, e até foi essa reclamação do presidente do Vitória, porque o time agora fará 3 jogos fora de casa, seguidos, né, contra Bragantino, Palmeiras e Sport. Eu até, a reclamação eu acho justa, mas a justificativa eu achei que não faz sentido, porque ele pode pegar o Palmeiras também desfalcado, porque é um dia depois da data FIFA, né? Então, dependendo da logística, o Palmeiras pode poupar jogadores, pode não ter todo o elenco. De qualquer forma, a justificativa é ruim. Mas eu achei que ele tem razão em reclamar, né? Mais uma vez a CBF muda ali o calendário, muda a regra do jogo, né, com o jogo em andamento. A gente falou aqui outro dia, né, antes de saber dessas mudanças todas, qual seria o arranjo que a CBF faria, porque ela vai ter que adiar jogos do Atlético e de Palmeiras e Flamengo. Não tem acordo, quer dizer, e depois disso não dá nem para deixar para 2, 3 dias após a rodada final, porque o Brasil vai ter um time no tal do Intercontinental. E detalhe, o Campeonato Brasileiro acaba dia 7, né? Às 6 da tarde. Isso, um domingo. Pois é, um domingo. Lá onde vai ser o Campeonato Mundial, quando acabar o Campeonato Brasileiro no domingo, já é segunda-feira. Então, faltarão aí pouco mais de 48 horas, ou seja, acaba o jogo aqui. O time vai lá, comemora, festa e tal, não sei o quê. Já é segunda-feira no local do Mundial e, portanto, um pouco mais de 48 horas para o time brasileiro estrear. Só que para isso ele vai ter que viajar, atravessar o Atlântico e tal, uma viagem comprida. Então, ou seja, é humanamente cruel isso. Bom, além de ser complicado, não resta também, não vai permitir que a CBF, por exemplo, estique a última rodada do campeonato, como muita gente chegou a imaginar. Então, a única possibilidade era mesmo fazer esse tipo de arranjo,
Porque a tempestade ficou perfeita a partir do momento que o Galo também chegou à final da Sul-Americana. Certamente devia estar cheio de gente da CBF torcendo contra isso. Porque se o Atlético não vai para a final da Sul-Americana, pelo menos daria para manter um pouco mais a tabela original. Resultado, tiveram que inverter, mas aí eu acho que pro Vitória não ficou ruim. Porque, é claro que vai lá... eu tenho aqui a declaração do presidente. Você ouviu, né? Eu vi. Mas não ficou ruim, vai. Tudo bem, ele vai lá, faz uma crítica meio protocolar, mas a verdade é que ele vai pegar o Palmeiras desfalcado e vai ter 2 jogos em casa nas rodadas decisivas. Ele fala também da logística, né? Eu vou até ler aqui para quem não pegou, né? O presidente do Vitória falando dessa situação. O Fábio Mota, abre aspas. Estou revoltado, atrapalhou o Vitória por 2 razões. Colocou o Bragantino, que está também na luta contra o rebaixamento nesse momento, para jogar com o Atlético Mineiro em dia que o Atlético jogará com time misto, pensando na final da Sul-Americana. E colocou a gente, né, ele falando Vitória, para jogar contra o Palmeiras depois da data FIFA, com o Palmeiras todo de titular. Fecha aspas, aí ele completa. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras. Atrapalharam a gente bem bonito. O Bragantino tem um monte de ponto a mais que o Vitória. Acho que ele falou isso antes do Bragantino ganhar do Corinthians. Pois tava chorando. Isso, foi antes da vitória contra o Corinthians. 2 dias atrás ele falou. Aí ele fecha. É um absurdo, fiquei sabendo das mudanças pela imprensa. O campeonato está desequilibrado. A gente já estava com tudo planejado, viagem, tudo. Agora temos que mudar todo o planejamento. Foi o que eu falei. Eu acho que a justificativa ela é ruim, porque o Palmeiras é um dia depois da data FIFA, provavelmente vai poupar algum jogador, um outro pode não atuar. Eu acho ruim a justificativa, mas eu acho que ele tem razão em reclamar, Bruno Prado, assim como qualquer outro dirigente do futebol brasileiro que... só que tem a outra história também, não ia ter calendário, não ia ter data, né? E aí o maior problema, o maior vilão disso tudo é a CBF, né? Sim, esse é um problema que acontece todo ano. E nunca resolve. Nunca resolve, porque eles querem colocar mais jogo do que data, assim. E o ano só tem 365 dias. É uma coisa impossível. Tem um novo calendário para o ano que vem, melhora um pouquinho, mas não é um calendário ainda, é bem longe de ser um calendário correto para o futebol brasileiro, ainda vai ter problema no que vem. Por exemplo, quem jogar pré-Libertadores, serão 2 times, eles vão adiar jogos das primeiras rodadas do brasileiro, quem tiver na pré-Libertadores. Aquela questão do play-off da Sul-Americana, que já foi criada há 3 anos. Até hoje não resolveu. E não vai resolver no calendário do ano que vem. No calendário novo, continua tendo, se tiver brasileiro no play-off, sempre tem, vai adiar jogo também do brasileiro. A pré-temporada quase não vai existir. Aí podem dizer, porque esse ano, principalmente para os finalistas da Copa do Brasil e também para quem for para a Copa Intercontinental, né? Mas aí podem dizer, uma exceção, mas sempre tem alguma exceção, né? Às vezes falam que a Copa do Mundo, esse ano tem um evento aí que é a Copa do Mundo, atrapalhou tudo. Mas, Copa do Mundo tem. Só não vai ter evento agora grande assim em 2031. Sim, porque 2027 vai parar o futebol feminino por causa da Copa do Mundo feminina. A CBF prometeu isso à FIFA quando foi escolhida a sede. Aí em 28 Copa América, em 29 Mundial de Clubes, a segunda edição, e em 30 a Copa do Mundo de Seleções. Só em 31 que não vai ter uma competição no meio do ano. Então, são problemas, aí entra a parte dos clubes também. Os clubes, a CBF que faz o calendário, verdade. Não tem, o Mauro César fala muito, isso é verdade, não tem esse negócio de assinar calendário. A CBF faz o calendário e pronto. Mas a única chance dos clubes mudarem o calendário para valer é eles se juntarem e falar, olha, nós não estamos satisfeitos com isso aqui, vamos fazer um calendário melhor. Mas eles não conseguem se juntar para vender direito de TV, eles não conseguem se juntar para nada. Então, esse ponto, assim, se os clubes são desunidos, cada um só pensa no seu, se eles não conseguem se juntar minimamente para vender direito de TV, como é que eles vão cobrar alguma coisa de alguém? A CBF está no controle ainda do Brasileirão porque os clubes não conseguiram fazer uma liga, porque eles não conseguem se entender minimamente.